O Brasil tem a maior taxa de cesarianas do mundo, 55,6%, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda que essa taxa varie entre 10% e 15% apenas. E agora o Estado de São Paulo inova e dá condições da mulher escolher a situação de cesárea ou parto normal. Nós vamos falar sobre esse assunto agora, porque é importante a gente situar vantagens e desvantagens entre um e outro. Nós estamos recebendo aqui hoje a enfermeira Gisele de Andrade, que é coordenadora da Saúde da Mulher na Prefeitura de Taubaté. Satisfação em tê-la conosco. Satisfação é minha, obrigada mais uma vez. Cesariana e parto normal, o que é mais recomendado? E por que aqui temos essa taxa tão grande, né? Eu, se fosse mulher, ia responder que ia preferir cesariana do que ficar horas a fio ali naquela dor. Na verdade, é importante a gente relembrar um pouquinho do contexto histórico do parto, né? Então, desde os primórdios, a mulher ela tinha o seu parto normal, que é o processo natural, né? É da natureza humana. Então, a gente fala que é o parto fisiológico, né? O parto normal. Ela tinha o seu filho através do parto normal, até porque naquela época não existiam técnicas como a cesárea. Ela se isolava quando ela sentia as dores do parto, né? Com o passar do tempo foram surgindo, uma gestante ajudava a outra. Ela tirava mesmo, né? Ela ficava sozinha para ter o processo do parto, né? Então, ela que pegava, acolhia a criança, colocava em seu colo. Com o passar do tempo, uma gestante começou a ajudar a outra e depois surgiram as parteiras que foram se aprimorando, né? Através das técnicas, passando de geração em geração. E o parto começou a ser feito ali dentro da casa da mulher, né? Do contexto familiar, então com a presença de pessoas que a mulher confiava para que participasse daquele momento, né? Na época do Renascimento foram surgindo novas técnicas, o parto passou a ser institucionalizado dentro de um ambiente hospitalar. Muita coisa ruim aconteceu nesse período porque não se sabia, não se tinha conhecimento de técnicas de asepsia, de limpeza, de cuidado. Então, muitas mulheres morriam durante o parto dentro do hospital e não morriam fora do hospital, quando tinham seus filhos em casa. Nos filmes que passam aí da época do faroeste e tal, a mulher estava ali para parir, aí vinha um cara da rua, pediu uma bacia, aí lavava a mão naquela bacia e pimba, fazia o parto. Um conceito básico que é a lavagem das mãos, né? Higiene das mãos. E à medida que a ciência foi avançando, a tecnologia, surgiu o parto cesárea, né? Totalmente instrumentalizado, que devia ser dentro de um ambiente hospitalar. Aí, longe do contexto familiar, sem a presença de um acompanhante, de alguém que a mulher confia, né, nesse momento tão importante da vida da mulher. Até porque ela vai estar anestesiada, né? A anestesia ela não é geral, né? A anestesia, a gente fala, usa o termo da anestesia raquidiana, que a mulher ela não sente, não tem sensibilidade da cintura para baixo, né? Mas ela está consciente, está conversando, então a presença de um acompanhante sempre foi importante, né? E sempre será. Com isso, cada vez mais as cesáreas começaram a ser frequentes. Eles descobriram que era um procedimento seguro para a mulher e para o bebê, dentro das condições que se tinha de tecnologias, de asepsia, do uso de antibióticos, etc. Mas, infelizmente, ela passou a ser utilizada de forma indiscriminada, sem considerar... Quem quer fazer ligadura de trompas, por exemplo, tem que optar pela cesárea. Sim, mas aí são alguns casos, né? Até alguns... Tem que passar pelo planejamento familiar primeiro, é uma decisão importante. Alguns até para efeito de vaidade, outros para efeito de necessidade, até de saúde, né? Para a mulher não ficar... Em alguns casos, sim. Algumas mulheres, às vezes, elas têm risco de ter
novas gestações. Então, por isso é feito essa cirurgia, a laqueadura, né? Para evitar com que ela tenha filhos, porque ela pode ter complicações nas próximas gestações que podem levar a óbito. Então, é questão do risco-benefício. Pode haver reversão da laqueadura? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Mas hoje a gente tem isso como método definitivo de anticoncepção. A gente chama de método definitivo. Uma vez ele realizado, ele não é para ser desfeito. Então, por isso que é uma decisão que precisa ser tomada com muito conhecimento, com acompanhamento de um profissional. E desde a decisão da mulher da laqueadura até o procedimento tem que ter pelo menos 60 dias. Para durante esse período ela realmente ter certeza de que ela quer realizar o procedimento. Me parece, eu tenho a sensação de que esse número tão grande de cesáreas no Brasil decorra também um pouco da preguiça do profissional, de não querer esperar a dilatação, a saída do bebê, aí marca hora e dia, aí vai lá e pimba. Ao passo que no parto normal, às vezes, leva-se 6 horas esperando, né? Uma coisa mais cansativa. Exatamente. O parto normal ele pode durar até 12 horas. Isso vai depender de uma gestante para outra, de mulheres que já tiveram muitos filhos, geralmente o parto é mais rápido. Mas os estudos realmente mostram que os médicos relatam a praticidade de se realizar a cesárea, o uso menor do tempo, né? Então, existe o tempo de se fazer a cesárea para o tempo de se acompanhar um parto normal, a cesárea acaba tendo tempo menor, né? No entanto, nós já sabemos hoje que existem as desvantagens da cesárea e que ela é importante em alguns casos quando ela é bem indicada. Vamos falar então um pouco dos pontos negativos da cesárea, Gisele. Então, a cesárea, ela, como qualquer procedimento cirúrgico, ele tem os seus riscos. O risco de infecção, por exemplo, e a gente sabe que qualquer infecção, dependendo do estado de saúde da mãe, pode levar a óbito. O risco de hemorragia, a gente sabe que a hemorragia é uma das maiores causas de mortalidade materna. Então, se a gente for pensar nisso e entender que a cesárea aumenta o risco de hemorragia, a gente precisa voltar lá nos primórdios, né? Entender que o parto normal é um processo natural e fisiológico e muito mais seguro. Além disso, geralmente quando se opta pela cesárea, não esperando que o corpo da mulher entre no processo do parto, onde se tem a liberação de vários hormônios que são importantes para a expulsão do bebê e para a descida do leite também. Então, quando se tem a cesárea, geralmente se retarda a descida do leite e aí a mãe pode ter maior dificuldade para amamentar a criança. Existe risco grande de choque anafilático, ou seja, a anestesia dá algum tipo de contratempo? Como todo procedimento cirúrgico que é utilizado anestesia, pode ter as complicações anestésicas também, né? E aí levando um risco maior de mortalidade. É claro que ela vai estar dentro do ambiente hospitalar, mas pensando que a gente poderia evitar tudo isso, né? Entendendo que o parto é esse processo fisiológico que deve ser acompanhado e que, se no decorrer do parto normal identificar que a mãe tem algum problema, que está elevando a pressão arterial da mãe, por exemplo, que o bebê está entrando em sofrimento fetal, né? Aí sim a gente indica a cirurgia, o parto cesáreo. Então, vai daí que o parto normal acontece também, de preferência, num centro cirúrgico, né? Para, se houver esse problema, optar. Exatamente, exatamente. Muitas mulheres têm o seu estado de saúde pleno, no entanto, às vezes durante o trabalho de parto ela pode apresentar alguma intercorrência. Isso é mais raro, mas ela pode apresentar. Então, estando próximo ao hospital ou dentro do ambiente hospitalar, facilita o atendimento a essa mulher. E no parto normal, havendo alguma dificuldade que seja verificada, tem algumas alternativas também para manter essa situação sem optar pela cirurgia plena, né? Como, por exemplo, fazer algumas incisões para facilitar a saída da cabeça do bebê, né? Que faz aquele movimento rotatório para fazer a expulsão.
E há também a possibilidade de utilização, não sei se ainda se utiliza isso, mas antigamente de uma forma muito comum era usar o fórceps, né, para fazer a puxada da criança. Ainda tem esse negócio de fórceps? Ainda tem e pode ser utilizado. Na verdade, a questão do corte, né, que você falou, que a gente chama de episiotomia, ela não é 100% indicada, né, para todas as mulheres de parto normal. Isso vai sendo avaliado durante o trabalho de parto e, se necessário, é realizado para auxiliar na saída, na expulsão do bebê. E o fórceps também, muito menos utilizado hoje, mas às vezes acontece. É importante lembrar também que hoje nós temos várias políticas de saúde sobre humanização do parto, e dentro dessa política eles recomendam que os médicos ou as enfermeiras obstetras utilizem um instrumento que se chama partograma. E nesse instrumento a gente vai anotando todas as avaliações que a gente vai fazendo da gestante e do bebê durante o trabalho de parto, para identificar se teve alguma alteração dentro daquele tempo de trabalho de parto. E se foi alguma alteração importante que indique a cesárea. E o pré-natal tem alguma influência na decisão? Tem muita influência na decisão. É muito importante que durante o pré-natal o profissional converse com a mulher sobre as vantagens do parto normal, e que o parto cesárea será realizado se for necessário, né? Não escolher de primeira opção o parto cesáreo, porque ele tem as suas desvantagens. Se a gente for fazer uma comparação entre parto normal e parto cesárea, os partos cesáreas têm 62% de complicações. Já tem um problema de queloide na cicatriz do corte. Tem a questão da cicatriz, que pode ter infecção na cicatriz, o queloide, o repouso no pós-operatório, que é necessário por conta desse procedimento cirúrgico. No parto normal não precisa, a recuperação é totalmente imediata após o parto. Então, para a mulher, é mais prático e mais fácil o pós-operatório. Eu acompanhei, assim, algum pós-operatório de cesárea e o pessoal falava assim, não fala com ela porque senão vai ficar com gases. Isso é verdade ou é folclore? Não, não é folclore. Não tem essa relação. Os estudos não mostram essa relação. Bom, falamos das vantagens e desvantagens da cesárea e agora uma desvantagem me parece meio complicada aí do parto normal. É a questão da necessidade de muitas gestantes terem que fazer períneo, tendo em vista a passagem de uma cabeça mais avantajada de criança ali na saída, na delivrância, digamos assim. Que foi a episiotomia que a gente conversou, onde se faz uma pequena abertura para auxiliar a passagem do bebê, né, durante o trabalho de parto, e depois se faz uma incisão, então se faz a sutura. No mesmo processo ou volta para fazer períneo depois? Não, é ali, logo depois do parto. Olha, eu tenho a impressão que a gente falou coisas muito interessantes, principalmente para dona Maria, que está lá em casa, com a filha tendo um processo aí já de gestação avançada. Mas eu te pergunto se tem algum meio de contato com você, porque certamente o pessoal tem um monte de dúvidas ali. Pode consultar você em alguma rede social? Eu posso deixar meu e-mail. Por favor. É GGI, Andrade, e o B de bola no final, @yahoo.com.br. Olha, eu quero agradecer muito a você e quero parabenizar Taubaté, né, pelo trabalho bacana que faz aí no convencimento da mulher de optar pelo parto normal. Cesárea existe, mas todas as vantagens que a Gisele falou, acho que eu tenho até que mudar o meu conceito. Quando eu abri a entrevista, falei que se eu fosse mulher, optaria pela cesariana. Não faço mais essa opção. Prefiro o parto normal.